No Face, por enquanto, né? Aí depois a gente coloca. Ok? Meu boa noite a todos os seguidores do Biografias Bambuiense no Facebook, no YouTube e no Instagram. Nossa entrevistada de hoje é a minha amiga de longa data, a Cida Montijo. Antes de eu começar a falar com a Cida Montijo, gostaria de falar para vocês do Cláudio Alves. Ele é especializado em planejamento, averbação de aposentadorias e pensões urbanas e rurais. Ele faz também revisão de valores, contagem de tempo de serviço e inscrição em planejamento previdenciário. Entre em contato com o Cláudio Alves pelos telefones 37 99873 5230 ou 37 99967 0305 ou vá ao seu escritório, a Rua Alzira Torres, número 35. Cida Montijo, boa noite. Boa noite, meu amigo, boa noite a todo bambuiense que está aí nos ouvindo e dizendo já de antemão que é um prazer imenso falar para vocês por primeira vez. Bacana, Cida. A Cida, ela é escritora, terapeuta, palestrante, articulista. Ela é formada em letras e pós-graduada em língua e literatura espanhola, entre vários outros títulos. Autora dos livros Emoções e Suas Frequências e outro livro, Escolhas, Princípio Eterno da Liberdade, fora outros que lançou como coautora. Esse último será lançado amanhã, lá na Prefeitura, dentro da 4ª Jornada Cultural. Cida, você saiu de Bambuí já há algum tempo. Eu gostaria que você se apresentasse para os jovens, principalmente para os jovens de Bambuí, que não conhecem a Cida Montijo. É complicado porque tanto tempo fora. Eu saí de Bambuí no ano 84, depois eu retornei a Bambuí em 90. Aí eu fui professora de novo de português. Mas aí a turma que foi assim, né, que trabalhou comigo, que me ouviu, sabe que eu fui uma professora brava, né, chata. Não sei, era muito exigente, embora eu tenha aí hoje orgulho de ter alunos que são grandes profissionais. E após isso, eu também fui professora de espanhol, eu mudei de Bambuí, morei fora do país. E aí a gente tem aí uma caminhada muito, muito bacana, muito sólida como profissional. E eu desisti de ser professora de português para trabalhar também, talvez como instrutora, né, na consultoria em gestão empresarial. Então, assim, eu fiz uma carreira, tem aí 20 anos que estamos trabalhando como consultora em gestão empresarial, nesse Brasil todo e fora do Brasil também. A gente atendeu aí vários projetos internacionais, e isso dá muita solidez na carreira da gente. Pois é, você falou aí, você tem uma empresa, né, que era de consultoria e atualmente também presta serviço de gestão empresarial. Eu gostaria que você falasse para nós em que consiste esse seu trabalho, em que área que você atua, Cida. A gestão empresarial ela é muito interessante porque ela é abrangente, ela atinge ou atende todas as áreas da empresa. Desde um diagnóstico, ou um planejamento, ou um redesenho do negócio. E o planejamento, ele é o caminho do sonho. Eu chamo o planejamento de caminho do sonho. É como se você tivesse uma estrada e você desenha aí o que você quer encontrar ou modificar nessa estrada. E a gestão empresarial, ela veio de encontro com uma necessidade minha de casar o meu lado também de professora com o lado de instrutora, que resulta a mesma coisa. É praticamente, numa eu tenho sala de aula, alunos, e na outra eu tenho empresários e pessoas que trabalham na empresa, toda a parte executiva, né, de uma organização. E isso me fez fazer muitos cursos na área, tá, de gestão. Eu sou pedagoga em gestão empresarial, tá? Isso também me dá uma solidez muito grande na execução, né, e na leitura que a gente faz de empresas.
Além disso, você fala assim, Cida, mas você é uma instrutora, uma pessoa que dá muitos treinamentos comportamentais? Sim. Além do planejamento estratégico, treinamentos comportamentais. E aí vem a questão, Lindiomar, porque é muito interessante saber que dentro da própria consultoria, dentro dos próprios treinamentos, era necessário dar um passo adiante. E esse passo veio exatamente com a física quântica, que é a cereja do bolo da consultoria. Falar, esse é o primeiro livro que você, esse aí também você já lida com a física quântica nesse primeiro livro. É um livro de viés quântico. O que é um livro de viés quântico? Ambos são de viés quântico. São livros que tratam da energia, e dos níveis de energias que nós produzimos segundo as nossas emoções, segundo os nossos sentimentos. Isso é mais ou menos a energia que a física quântica aborda nesses livros. Bacana. E esse segundo livro, o livro Escolhas, o Princípio Eterno da Liberdade. Esse livro propõe ao leitor refletir sobre a física quântica também, assim como esse primeiro aí. E espiritualidade. A física quântica é uma ciência nova, pela qual você é apaixonada. Gostaria que você falasse sobre essa sua paixão e também desse livro, esse livro que a gente vai lançar amanhã aqui em Bambuí. Você lançou ele em Belo Horizonte já? Em Belo Horizonte, um evento maravilhoso, tá? Foi no Terraço Acaiaca, sim, maravilhoso, um clima e uma energia fantástica. Esse livro, o Escolhas, né, o Princípio Eterno da Liberdade, ele é um livro assim, muito interessante, porque ele trata das energias, mas eu especifiquei quais as energias mobilizadoras têm maior capacidade de potencializar a gente. E por que escolhas? Porque nós somos escolhedores infinitos, né? Estamos... A vida inteira a gente faz escolha. Fazendo escolha. E se nós somos o que somos e estamos como estamos, isso é resultado de escolha. Não adianta negar, nós escolhemos em algum momento. Então existem escolhas que são fantásticas e existem escolhas que são desastrosas. Sobretudo as escolhas que nós fazemos assim, automaticamente, sem pensar. E toda escolha deveria ser pensada. E tem aqui uma frase no livro que é muito interessante, que eu digo assim... Um ponto de escolha muda o futuro. Qualquer escolha muda o futuro. O simples fato de cumprimentar alguém ou não na rua muda alguma coisa. Ou você vai estreitar a relação ou você afasta. É uma escolha. É uma coisa meio modesta, bem simples, tá? É interessante. Em que momento de nossa existência a física quântica encontra com a espiritualidade? Ou esse encontro não acontece nunca? Essa pergunta é fantástica e explico por quê. Olha que interessante. Segunda-feira tinha uma reunião de professores, então eu cheguei com o livro. E alguém falou assim comigo, Cida, o que é física quântica? Olha isso. E eu fiquei olhando para a pessoa, porque eu tenho uma definição de física quântica que é muito interessante também, porque ela diz, a física quântica ela é a física de todas as possibilidades. Ela diz que tudo é possível desde que você queira. Tem isso, tá? E aí eu fiquei pensando o que eu falo assim rapidamente para essa pessoa. E eu tive aquele eureka, achei a resposta. Olha o que eu vou te dizer aqui agora. O que é física quântica? A física quântica é a espiritualidade sob a ótica da ciência. A ciência comprova fatos que acontecem através da espiritualidade. Olha que coisa interessante. Então, qual é a conexão entre física quântica e espiritualidade? Ou ciência e espiritualidade? Tudo a ver. A ciência ratifica a espiritualidade. Ela diz, é verdade. E mais, como a gente gosta de tratar de exemplos, é muito interessante isso. Um exemplo para clarear para todo mundo isso. Vou falar para você sobre o que você já ouviu. Tem alguém no hospital, ok? O que a família pede quando tem alguém muito mal no hospital? Vamos lá. Aí começa
Começa a pensar em Deus. Começa a pensar em Deus. E o que ela pede para os familiares e para os amigos? Orações. Ah, muito bem. Então veja que interessante. Uma pessoa aqui vai mandar oração para outra pessoa que está do lado de cá. 2 pessoas, 3 pessoas, 5 pessoas que estão aqui vão mandar oração para a pessoa que está do lado de cá. Como que essa oração que está aqui chega até aqui? Hã? Olha que interessante. Jesus era quântico. Como assim Jesus era quântico? Jesus disse, onde um orar, ou mais de um orar em meu nome, né, eu estarei presente. Então, a física quântica, ela potencializa exatamente essa oração aí. Se eu tenho 1000 pessoas que vão orar para uma pessoa, então, claro que a convergência da energia que chega nessa pessoa, de 1000 é muito maior do que de 1 ou de 10. Então, quanto mais pessoas orarem para uma pessoa, mais rapidamente a pessoa receberá e com uma potência muito maior. E mais, é muito interessante porque isso acontece, e na ciência, na física quântica, isso tem um nome, chama-se entrelaçamento quântico. Tá? O entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico é exatamente essa capacidade de que o universo, as ondas cerebrais, elas cheguem ao outro lado com maior potência. E é muito interessante, nesse livro aqui, eu escrevi um capítulo que fala sobre esse emaranhamento quântico. Você já ouviu em 2018 ou falar daqueles meninos da caverna, lá de Tailândia? Sim. Então, aqueles meninos, não sei se todos conhecem a história, né? Ela foi internacionalmente divulgada. Aconteceu o fenômeno do entrelaçamento quântico sob o nosso olhar. Milhares de pessoas mandaram energia para aquela caverna, para que 13 crianças ou 14 crianças se salvassem, certo? É de arrepiar. E aí, o que aconteceu, gente? Houve aquela operação toda, dias, e a chuva ameaçava cair. De altíssimo risco. Exatamente. Né? Se chovesse, aquilo mataria todos. Então, aquela energia de milhares e milhões de pessoas convergendo em um só ponto, que era a caverna, tá? Deu tempo de que todos fossem retirados de lá. E mais, agora vai aí a questão do entrelaçamento quântico e da potência dessa energia. 3 horas depois que a última pessoa saiu da caverna, sabe o que aconteceu? Ela foi inundada. Ela foi totalmente inundada. Incrível, né? Isso é entrelaçamento quântico. Isso é a prova de que, se nós orarmos em conjunto para uma pessoa, haverá automaticamente o entrelaçamento quântico. Isso é física quântica. Bacana. Cida, escolha depende aí de livre-arbítrio. Você tem que ter, né? Sim. Nosso livre-arbítrio nos permite fazer a escolha. Qual o mecanismo devemos usar para acertar na nossa escolha? Não existe uma fórmula. Pois é, essa pergunta ela é interessante. Claro, o livre-arbítrio é um direito nosso, é um princípio eterno bíblico da liberdade. Ninguém tem o direito de escolha. De escolha, de tudo. A liberdade, ela existe em cima do princípio eterno da liberdade, do livre-arbítrio, aliás. Escolha, como que é a possibilidade de eu fazer boas escolhas? Só tem uma. Como nós somos escolhedores infinitos, as escolhas elas acontecem quando eu tenho consciência daquilo que eu estou escolhendo. Eu preciso pensar. O pensar é muito mais sério do que a gente imagina, tá? Porque toda vez que você pensa, você envia ondas o quê? Ondas eletromagnéticas. É igual o telefone celular. Exatamente igual. Por isso, é preciso cuidar dos nossos pensamentos e, sobretudo, cuidar daquilo que a gente escolhe. Porque uma escolha, realmente, ela muda tudo. Só isso.
Só Resume isso tudo. muda tudo. Cida, esse seu segundo livro, ele tem alguma ligação? Ele é uma continuação, uma sequência do primeiro livro? Todos os 2 livros, eles abordam o tema quântico, que é a energia. No Emoções e Suas Frequências, que esse aqui, ele é um livro mais voltado para a escala. Tem uma escala que se chama Escala de Níveis de Energia, tá? Essa escala, ela mostra que nós transitamos em 3 níveis de energia. Aliás, em 2. Um que se chama nível de expansão e um nível de contração. É uma escala do Dr. Hawkins. Quando eu estou numa escala de contração, eu ainda divido essa escala em 2 níveis, que é moral ético, um nível moral ético, e um nível da negatividade, que é o nível do medo. Então, o Dr. Hawkins, nesse estudo desse livro, ele diz que 85% da humanidade, 85%, é uma pesquisa de 2012. Recente. Você imagina agora depois da pandemia, tá? Porque ele diz o seguinte: 85% da humanidade transita ou está no nível negativo. Ou seja, nível do medo, onde você julga, você está apático, você tem culpa, você tem medo e você tem vergonha. No nível moral ético, aí a gente já começa a subir, melhorar um pouquinho. Você começa na coragem, nos níveis mais de elevados, sabe? E a coragem, ela é um divisor de águas. Para você chegar a um nível de expansão, que é amor, paz, alegria, é um nível mais de transcendência. Amor, paz e alegria é sinônimo de felicidade. Sim, com certeza. E felicidade está ligado a isso, porque ele é um nível de consciência. Há momentos felizes, ok, mas é muito mais do que momentos felizes. A felicidade é quando você transita no nível do agradecimento. Você tá tão bem que não precisa de quase nada ou de nada. É só agradecer. Então, esse é um nível de consciência altíssimo, 540 Hz. Esse livro aqui, ó, ele fala sobre isso. O Escolhas, ele é um pouco diferente. Aqui eu trato a energia. Eu faço a timeline da energia, a história da energia, e mostro alguns eventos que eu chamo de energias mobilizadoras. Tá, e você fala também aí nesse livro de psicologia da energia e psicologia positiva. Eu gostaria que você falasse um pouco disso aí resumidamente, porque eu sei que o tema é extenso. É muito extenso. A psicologia positiva, ela trata muito dessa positividade, de buscar elementos que realmente nos ajudam a transitar em níveis mais altos, para o encontro da felicidade. E existe um livro que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele trabalha muito essa psicologia positiva. E ele traz e sugere algumas atividades que são muito importantes para que a gente mantenha o nível de felicidade ou de alegria. Por exemplo, que é uma coisa muito simples. Quando alguém ajuda um ceguinho a atravessar a rua, é um sentimento de solidariedade. Isso faz a gente feliz. Então, ele diz o seguinte: se nós praticamos pequenas ações, sempre o nosso estado emocional e de energia ele será sempre elevado. E a psicologia da energia? A psicologia da energia é exatamente você se autoconhecer e saber qual é o nível de energia você está transitando. Então, cada emoção tem uma calibração energética, chamadas os hertz emocionais, e eles variam de, 20 a mais de 700 hertz. Quanto mais alto você tiver, melhor você estará. Isso é psicologia da energia. Ah, tá. E no caso, então, você falou, quando a gente faz uma boa ação, não é só a pessoa que recebeu aquela ação que é beneficiada. Não. No caso, o benefício é de quem pratica. É incrível, muito maior do que quem recebe. Existem algumas atividades que nós fazemos dentro das organizações para que as pessoas comecem a desenvolver o servir.
Para que nós estamos? Para servir. Esse livro, ele traz aqui no final várias sugestões de serviço. O que me faz feliz? Como calibrar a energia, né, da equipe? Qual é a palavra? Qual o meu estado emocional que eu posso conseguir um resultado melhor? Então, e esse aqui, ele fala que é possível sair da escuridão rumo à luz. E eu só consigo sair da escuridão rumo à luz quando eu pratico o serviço, quando eu pratico o bem. Porque o bem, ele potencializa a energia do amor. Que seria, né, o padre, esqueci o Rossi, que escreveu o Ágape, que é a energia... Marcelo Rossi, exatamente. Ele escreve sobre isso, que é o amor incondicional, que é o amor realmente fraterno, que é o amor do servir o outro. Então, no seu livro aí, está bem claro isso aí, que fazer o bem sempre faz bem para a gente também. Muito mais do que fazer... Quem recebe, está super feliz, mas quem faz o bem e se leva a essa prática de fazer o bem sempre, terá um estado de felicidade muito grande e mais, ele vai começar a transitar no nível de expansão, porque nós só expandimos nossa consciência, nossos negócios e nossos trabalhos, os nossos sonhos, quando nós estamos felizes. Pessoa infeliz dificilmente consegue aquilo que ela quer. O universo, ele trabalha com a expansão da consciência. Isso é que é legal, tá? Isso é física quântica. É você expandir sua consciência de uma forma que você consiga facilitar, inclusive, os seus negócios. Então tem que estar feliz. O ideal, né? Seria ideal. Buscar sempre a felicidade sempre faz parte do sucesso. Inclusive, nesse livro que eu te disse, do Jeito Harvard de Ser Feliz, ele diz o seguinte: a felicidade primeiro, o sucesso depois, nunca o contrário. Bacana. Nunca o contrário. Cida, então vamos falar aí do lançamento aí do seu livro, O Princípio Eterno da Liberdade, Emoções e Suas Frequências. Amanhã nós vamos estar lá na prefeitura, você vai estar lá lançando esse livro, teremos lá outras atividades que a gente vai falar daqui a pouquinho. Gostaria que você fizesse aí o convite e por que as pessoas devem adquirir os seus livros. Qualquer coisa que eu falo do meu livro, você sabe que eu sou suspeita, né? Porque o tema, além dele ser apaixonante, ele é um tema que facilita o seu entendimento, não só nas suas escolhas, mas também para que você entenda que é preciso evoluir. Isso chama evolução, tá? Evolução espiritual. Quando eu escrevi esse primeiro livro aqui, é muito interessante porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com grupos, todos os níveis de grupo, em empresas, treinamentos, vários treinamentos também em empresa. E eu descobri uma coisa muito importante: por mais técnico que seja o treinamento, eu preciso de uma pitada de espiritualidade. E esse livro aqui, ele traz essa pitada de espiritualidade. E você vai ver que você pode muito mais do que você imagina. É que você não sabe usar isso. Mas ela te potencializa, tá? Uma vez que você entende que Deus te deu esse poder de você ser o seu co-criador dos seus sonhos. Bacana, muito interessante. Então, tá dando vontade de ler o livro. Vamos ler esse livro aí, com certeza. Cida, mais alguma coisa que você gostaria de falar? Não, eu falo para os meus conterrâneos, né, que é uma honra falar para vocês aqui em Bambuí. É a primeira vez que eu participo de algum evento aqui da nossa terra. Nunca falei absolutamente nada do meu trabalho. E eu vejo que isso, se me ajudou, pode ajudar a todos. Então, é uma honra compartilhar com você, bambuiense, amigo, querido, ex-alunos, muita gente que me conhece. Conterrâneos, né? Exatamente. Que a gente precisa evoluir. E Deus me deu essa
capacidade, né, de fazer uma escolha boa no meu caminho. E se ele me deu essa possibilidade, ele dá a você também. Então tá aí, a Cida é uma profissional de sucesso, de renome em Belo Horizonte, em outras praças, né? Inclusive no mundo, já tem trabalho dela em outros países. E aqui em Bambuí, muita gente esqueceu quem era a Cida, alguns não conhecem. Então a gente está dando aí a oportunidade da Cida dizer o que ela tem feito, o que está fazendo, né? E que, quem sabe, Bambuí possa valorizar mais os nossos conterrâneos, talentos que estão fora, né, Cida? Sim. Cida, eu te agradeço então e por esse bate-papo esclarecedor, e eu quero reforçar aqui que amanhã, nosso resgate da história de Bambuí, a gente vai estar falando aí da nossa 4ª jornada cultural, onde a Cida vai estar lançando esses livros dela aí. Será então dia 14, a partir das 13h30, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Bambuí. Lá vai ter também exposição de trabalhos dos alunos bambuienses, com o tema Nas Trilhas do Imaginário e Trilhas da Religiosidade, com a participação do Denis Pereira Matos e da Raquel, minha amiga Raquel Diamante. Trilha dos Sabores com a senhora Edna Torres e apresentação da peça O Alto da Compadecida, com o 2º ano lá do Copembi. E também, é claro, né, o lançamento dos 2 livros da Cida Montijo. Amanhã, a partir das 13h30, no Salão Nobre da Prefeitura. A gente vai estar lá e vai participar desses outros eventos, e a gente convida também para que assistam o nosso resgate amanhã às 18h no Facebook, no YouTube e no Instagram. Cida, boa noite, muito obrigado. Boa noite a você, Lindomar. Boa noite aos meus amigos, né, que me incentivaram a produzir esse material, e, sobretudo, eu agradecer a todos os meus conterrâneos, né, que engloba todas as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço também. São todos muito bem-vindos no meu universo, tá? É um prazer. Muito obrigado, então, a Cida. É um prazer tê-la de volta aqui em Bambuí, mesmo que de passagem, mas seja muito bem-vinda aqui, e te desejo sucesso amanhã no lançamento dos seus 2 livros lá na Prefeitura. O meu muito obrigado a todos, o meu boa noite e até sexta-feira, então. Até sexta, se Deus quiser. Um abraço. Um abraço.